A paz do Senhor, queridos irmãos, muito obrigado por estar nos acompanhando aqui no canal Ministrações Bíblicas. Conforme o nosso último vídeo referente, aquela prévia que eu fiz referente à palavra quando começa um avivamento e como ele se fundamenta. E eu então quero dar continuidade nessa ministração. Essa palavra será dividida em duas partes. O primeiro será agora, quando começa o avivamento, e numa próxima oportunidade, sendo então a segunda parte, como ele se fundamenta. Amém? Então vamos lá. Avivamento. Quando falamos de avivamento, como falava ali no último vídeo, vem à nossa mente aquela necessidade da igreja se reunir, promover eventos, trazer preletores de fora, cantores gospel de renome, e isso motiva a igreja, e enfim, temos avivamento como isso. Mas falávamos que não, que o avivamento como a palavra de Deus diz, Deus quer avivar em nós algo que já existe dentro de nós. Algo que está aí dentro do seu coração, dentro da sua vida, está amortecido, adormecido. E Deus ele quer avivar isto. Amém? Então, que a palavra do Senhor venha sobre a sua vida neste momento e te impacte, venha te sacudir. Ali em Apocalipse, nós vemos na primeira carta que é revelada ali para João estar entregando, a carta de Éfeso, onde ali o apóstolo diz, que conheço as tuas obras, conheço o seu empenho, que são contras a muitas heresias, a muitos trabalhos de falsos homens, falsos doutores, falsos pastores, porém eu tenho contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Ou seja, é algo que eles já tinham, que eles praticavam, mas eles, por algum problema, alguma coisa, eles deixaram de praticar. Eles deixaram de praticar o primeiro amor. E é sobre isso que eu gostaria de estar falando com vocês neste momento. Deus, Ele quer nos avivar. O Senhor quer nos avivar algo que está aqui dentro de nós. E é o amor, o respeito, a importância com o próximo, a dedicação com o próximo. E para isso eu queria que você fosse ali para o livro de Neemias no capítulo 1. Nós vamos pegar este homem de Deus, um homem simples, que estava num cativeiro e que vivia num palácio. Ele tinha ali toda um conforto, vamos dizer assim, porque ele morava dentro de um palácio, estava a serviço do rei, era o mordomo do rei. O alimento que o rei tinha, ele se alimentava daquele alimento, porque ele precisava experimentar, para saber se não tinha nenhum veneno, alguém queria matar o rei. Então o copeiro tinha essa função, de servir ao rei, de estar ali sendo esse homem que vai estar intermediando, tudo aquilo que chegasse para a alimentação do rei. Então, por causa disso, ele era uma pessoa muito próxima do rei. Então ele tinha tudo. Mas um certo dia, o que acontece? Diz a palavra aqui no capítulo 1, que algum dos seus irmãos se aproximou ali, e ele pega e faz uma pergunta para essa pessoa. E muitas das vezes uma pergunta corriqueira do nosso dia a dia também. Nós temos muitas das vezes, quando nós nos encontramos com alguém conhecido, bom dia, boa tarde, como você está? Está tudo bem? E a resposta da pessoa geralmente, não, está tudo bem. Mas e quando a pessoa fala, não está bem? Eu estou com um problema aqui, um problema ali, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Qual que é a sua reação, irmão? O que você faz? E vamos ver o que ele fez. Porque ele pega, chega e se aproxima. No verso 2 do capítulo 1 de Neemias. Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e eu perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E me disseram, o restante que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Uma má notícia. De repente aquele menino, aquele jovem,
a trabalho do rei, com todo o seu conforto no palácio, mas veio a lembrança dele, a sua terra natal. E de repente, ele nem nasceu naquele lugar. É a sua terra de origem, mas ele não nasceu lá. É bem provável que ele tenha nascido aonde? No cativeiro, ali na Babilônia. Então ele nem conhecia, mas veio à memória. Por quê? Porque aqui em Neemias, antes de Neemias tem o livro de Esdras, e mais ou menos há 12 anos antes desse momento, esteve ali naquele lugar Esdras, o escriba. E Esdras, ele foi ali com a função do quê? De edificar o templo. Ele edificou o altar, ele edificou o templo de Jerusalém. E ali algumas pessoas começaram a ficar, sacerdotes, levitas, principais de Judá, começaram a ficar ali, habitando em Jerusalém, porque já era um final de um cativeiro babilônico, foi dada a permissão para eles retornarem, para reconstruir ali através de Esdras. Muitas pessoas foram com ele, mas muitos não foram. Muitos ficaram na Babilônia, como é o caso aqui de Neemias. Então, depois de 12 anos, que Esdras já havia passado ali, estabeleceu tudo, Neemias, então ele pergunta, como estão aqueles nossos irmãos que estão lá em Jerusalém? Aí vem uma má notícia. Talvez ele esperasse uma boa notícia. Nossa, Esdras ele já fez um trabalho tão bom ali, deixou os sacerdotes, deve estar maravilhoso Jerusalém. Mas qual foi a notícia? Muito pelo contrário, em grande miséria. A cidade destruída. Ou seja, Esdras fez a sua parte, avivou aquele povo na época, mas eles pararam. Agora Deus pega e desperta Neemias com uma má notícia, irmãos. Uma má notícia. O nosso tema é quando começa um avivamento. Então, o avivamento na vida de Neemias começou com uma má notícia. Eu não sei se você tem recebido más notícias ultimamente, mas não se entristeça. E se você se entristecer, como ele se entristeceu, mas ele teve uma reação. Veio tristeza, veio amargura, mas olha o que fala aqui no verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me alguns dias. E estive jejuando, estive orando, olha só, perante Deus dos céus. Então a reação dele, quando veio uma notícia ruim, ele não julgou. Mas como que está ruim? Como que a cidade lá está em miséria? Como que os muros estão caídos? Esdras foi lá, Esdras deixou sacerdotes, deixou uma liderança naquele lugar. Ele não fez isto, ele não julgou. Muito pelo contrário, ele se lamentou, se entristeceu, mas ele chorou por alguns dias e orou a Deus. E não é qualquer oração que ele fez, é uma oração diferenciada. E eu e você precisamos ter essa atitude. Por isso que Deus tem nos dado essa palavra. Do verso 5 até o verso 11, nós vemos a atitude, a maneira que ele ora perante Deus. Não é? Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, e que guardas os conceitos e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Olha que coisa interessante, ele começa aqueles que guardam os mandamentos de Deus, não é? Aqueles que amam, porque na sua oração ele tem duas situações aqui na oração que me chamam muita atenção, que é no caso do verso 6, no finalzinho do verso 6, porque ele começa a orar e ele diz assim, no verso 6, e na parte C, pelos filhos de Israel. A oração dele, está orando e ele começa a orar, olha Senhor, eu oro pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço que confissão de pecados dos filhos de Israel. Então na oração dele, é uma oração de confissão de pecado, de reconhecimento que tudo aquilo que estava acontecendo com aquele povo, que aquela notícia ruim que veio para ele, tinha um motivo, tinha uma causa, tinha um culpado, e o culpado não era Deus, o culpado não é o Senhor. O culpado quem era?
na oração os homens. Por quê? Porque eles eles deixaram de ouvir os mandamentos de Deus, de aplicar os mandamentos de Deus. Então ele começa a fazer uma oração por aqueles, a intercessão, uma oração de intercessão. Senhor, perdoa o pecado daqueles que lá estão. E outra, ele ainda fala não só daqueles, também de mim, também da minha casa, da casa dos meus pais, nós também pecamos. Então ele faz uma oração de reconhecimento que pecou, que errou. Então aí começa um grande avivamento, uma notícia ruim, uma postura de não reclamar, de não murmurar, e sim de lamentar-se, orar por alguns dias. E nós vamos ver aqui que foram uma média aí de uns 5 meses, esse momento dele de angústia, de oração, de clamor a Deus. Não é? Ele teve essa atitude. Então, nessa oração dele nós vemos essa situação. Olha o verso 7, de todo nos corrompemos. Então ele reconhecendo, de todos nos corrompemos contra Deus. Nós não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Então é muito sério. Nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Faça uma reflexão, faça uma análise. Não é? E outra coisa que me chamou muita atenção nessa oração dele, a primeira foi essa de reconhecer, uma oração de reconhecimento de erro, de pecado. E após isso, ele faz já uma outra, na sua oração, ele dá ênfase a outra situação também. No verso 11, no finalzinho do verso 11 fala assim, e faze prosperar, faça-me prosperar hoje, né? E me dê graça perante este homem, me dê graça perante ao rei, me dê graça perante essa situação. Então era eu copeiro do rei. Você veja, faz uma oração, reconhece que é errado, pede que Deus prospere, porque ele pediu perdão. Se ele pediu perdão, porque ele sabe que Deus perdoa. E Deus perdoando, Senhor, me faça prosperar. Me faça sair, ó Deus, que eu possa ser diferente, que eu possa ser transformado por essa palavra, por esse seu amor, não é, maravilhoso. Não é? E tudo começou com uma notícia ruim. E muitas das vezes a gente se abala com notícias ruins. E Deus, Ele opera. Né? A palavra de Deus em Romanos 8, verso 28, diz que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Tudo colabora para o bem daquele que teme a Deus. Até notícia ruim. Em Eclesiastes, capítulo 7, no verso 2 e 3, ali fala algo interessante. Né, que há mais prazer, há mais contentamento na casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Queridos, quem que gosta de notícia que faleceu alguém querido, um parente? Ninguém gosta de uma notícia ruim. Mas até aí nesse momento, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Há mais contentamento. Por quê? Porque na morte de alguém, na perda de alguém, nós fazemos uma leitura, uma reflexão de como estão as nossas vidas, se acontecer de nós partirmos, para onde vamos, estamos preparados. Em tudo, irmãos, Deus trabalha. Deus trabalha. E dessas notícias ruins, aquele que está adormecido dentro do seu coração. Por isso que Paulo falou para Timóteo, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Um dom que foi te dado com imposição de mãos. Não é? Então você tem um dom, irmão. Deus tem te abençoado, Deus tem falado com você. E está adormecido, algo tremendo da parte de Deus na sua vida. Então, levanta-se, né? Sacode o pó, sacode essa poeira que está te atrapalhando a caminhar na presença de Deus. Neemias ele ficou muito incomodado com aquela situação dos seus irmãos. Quantas das vezes a gente fica sabendo de coisas que acontecem e nós não fazemos nada. Puxa vida, né, coitado, passando uma situação difícil, desemprego, é isso, aquilo. O que a gente tem que fazer? Julgar? Está desempregada porque não estudou, porque isso, porque aquilo? Não. Pode ter acontecido tudo isso, mas não cabe a nós a julgarmos. Cabe a nós, Senhor,
é o teu filho que está passando por um problema, é o teu servo. Senhor, perdoa os pecados dele. Eu não sei o que ele fez, ou o que ele deixou de fazer, mas, Senhor, eu oro, intercedendo por ele, perdoa os pecados do teu filho, renova a sua vida, renova a sua esperança. E, Senhor, eu sei que o Senhor perdoa, então prospera, abre portas para aquele que está desempregado, que está enfermo, enfim, seja qual for o problema, irmãos. Que nós possamos ter essa atitude de Neemias. Neemias, ele podia julgar, mas ele não julgou, ele orou. Ele orou. E algo tremendo acontece. No capítulo 2 de Neemias, nós vemos, isso sucedeu, pois, no mês de Nissan. Né? Lembra que eu falei de 5 meses que durou essa situação? Né? Porque aqui no capítulo 1 fala que no mês Quisleu. E agora no capítulo 2, Nissan. Existe um intervalo de 5 meses, do mês Nissan do mês Quisleu, até o Nissan. Um intervalo de 4, 5 meses no calendário judeu. Então depois você pesquisa sobre isso. Amém? Então foram 5 meses. Ele fez essa oração e ele continuamente estava ali trabalhando na presença do rei, ele entrava na presença do rei, ele se apresentava ao rei e ele não abriu seus lábios, em momento algum, pedindo para que o rei o ajudasse. Ele poderia ter feito isso. Como copeiro do rei, ele dava conselhos ao rei, ele ouvia muitas coisas ao rei. Não digo conselhos, mas era um tipo de ouvinte da parte do rei, e ali ele tinha oportunidade de falar alguma parte para o rei, devido a essa aproximação de ser copeiro. Mas, irmãos, ele não fez isso. Foram 5 meses, acredito eu, de luta, de desejo até de pedir, rei, faça algo, me ajude. Ele não fez isso. Em vez disso, ele orou e pediu para Deus prosperar e tocar até no coração do rei. Porque nós vemos lá, né, onde nós lemos, fazem prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante esse homem. Quem é esse homem? Pode ser o rei aqui, né? Acredito que me dê graça perante esse homem. É o rei, é o único que pode aqui me ajudar nesse momento. Mas eu clamo a Deus. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Ele vai operar na hora certa. Então, voltando aqui no capítulo 2. Depois de 5 meses, ele pega e entra, né, como sempre entrou. Ele não ficou 5 meses sem entrar, ele sempre entrou, como já disse. Mas aqui ele pega e entra na presença do rei. Mas nessa vez, acredito que Deus toca lá no coração do rei e diz, olha, atenta-se ao meu servo. Olhe para esse copeiro. Olha o que diz a palavra, amados irmãos. E sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º, rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estive triste diante dele. Não é? E o rei disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Aí Neemias, então temi muito, em grande maneira. Chegou o grande dia, irmãos. Chegou o momento, porque Deus toca no coração do rei e faz uma pergunta para Neemias. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai levantar pessoas que você nem espera para te ajudar nessa tua causa. Mas não é você que vai abrir os lábios. Você vai abrir os lábios sim, quando Deus prosperar. Quando for o momento de Deus, aquela pessoa, ela vai olhar para você e ela vai perguntar para você o que está acontecendo. Entende isso? Porque foi o que aconteceu aqui. Aí no verso 2, no verso 3, e disse, então eu disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Foi o momento, irmãos. Esse era o momento de abrir os lábios, de ter ousadia. Então, quando Deus prosperar, quando Deus levantar alguém para estar juntamente pelejando por essa tua causa, amado, tenha ousadia. Abre os teus lábios, não se acovarde, mas tem um momento certo, tem a hora certa, e Deus vai te mostrar isto. Amém? E espero que não precise ser 5 meses, 1 ano, 10 anos, porque é o tempo de Deus. Enquanto isso não acontecer,